Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é o professor Lego. Estamos tendo esse primeiro contato, né, da videoaula, porque as aulas anteriores eu utilizei as aulas do professor Rafael, mas agora aqui é o professor regente de vocês. O nosso próximo assunto será sobre agropecuária brasileira. Então, mais adiante nós vamos trabalhar os slides e eu vou explicando a vocês. Aí vocês vão assistir com cuidado, façam as anotações. Eu sei que era para a semana passada, mas eu tive alguns problemas técnicos, vamos dizer assim, mas depois eu explico nos áudios. E através das anotações, se prepare para o simulado, mas eu creio que vai ser bem simples, tá ok? E qualquer dúvida, estamos à disposição hoje mesmo no PV e amanhã, fiquem à vontade, até sábado mesmo, estarei à disposição de vocês, tá? Para compensar esse atraso, tá ok, minha gente? E também semana passada teve o feriado também, né? Então vamos lá, caprichem e tenham uma boa aula, Bom, tá então certo? como a gente estava falando, a gente vai falar sobre a agropecuária brasileira e logo de início a gente vai ressaltar aí que o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, sem dúvida nenhuma, gente. O Brasil se destaca muito nas exportações, tá, dos produtos, principalmente para Estados Unidos e Europa e também Ásia, né? O Brasil vende muito para a China, né? Vende muito para alguns países asiáticos em destaque, a própria China, como eu já falei, e também o Brasil vende muito para os Estados Unidos, tá? O Brasil, o que leva o Brasil a ter essa grande vantagem de exportação? O território. Gente, o Brasil é enorme territorialmente. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, o quinto maior do mundo. Só que tem uma grande vantagem, diferente de outros países. A maior parte das terras brasileiras é agricultáveis, ou seja, elas são propícias à agricultura. O que não acontece com outros países, como o caso do Canadá. O Canadá é maior do que o Brasil em extensão territorial. Tem uma extensão territorial superior à brasileira. Então imagine, um país maior do que o Brasil. Só que praticamente no inverno, 80 a 90% do território canadense fica coberto de gelo. Entenderam? E nesse contexto, o Brasil sai na frente em relação à produção. Então isso leva a grande vantagem, né? Então a gente produz muito, mas infelizmente é levado muito mais para fora, o que não aquece tanto a nossa economia aqui dentro, porque a concentração de renda é alta, né? Fica nas mãos de pouco. Mas, seguindo, tá, os nossos slides, aí nós temos aí as relações de trabalho na agricultura brasileira. Por que relação de trabalho? Gente, quando se tem uma produção, né, necessita de trabalhadores, não é isso? Para se produzir, alguém tem que produzir. Eu sei que hoje, né, graças à modernidade, nos últimos anos, a modernização do campo fez com que muitos trabalhadores fossem substituídos por máquinas. Um exemplo mesmo, nós temos aí uma máquina que corta a cana de açúcar, substituindo 100 cortadores de cana, né, 100 trabalhadores. Né? Imagine uma máquina substituindo 100 cortadores de cana, não é isso? Mas mesmo assim ainda é necessário, graças a Deus, né, é necessário a força braçal, né, humana. Então nesse contexto existe uma relação de trabalho, muitas vezes até que prejudica, principalmente o mais simples, onde há uma exploração, mas de qualquer maneira é necessário uma relação de trabalho. Então nós temos essas cinco formas, né, de relação de trabalho, como vocês estão vendo aí nos slides. Primeiro, o trabalho temporário, tá? Segundo, o trabalho familiar. Terceiro, o trabalho assalariado. Quarto, nós temos as parcerias de arrendamento. E quinto, nós temos a escravidão por dívida. O que cada um desses quer dizer? Primeiro, trabalho temporário. O trabalho temporário, gente, é quando você tem uma grande propriedade, tá? Necessita, né, de trabalhadores, mas ali, temporariamente, você sabe que você vai trabalhar, né, naquele campo, ou na plantação, ou na criação de animais, mas em determinado período. E naquele período, principalmente na agricultura, quando há o fim do cultivo, né, aí todo mundo simplesmente sai, né? O patrão, o fazendeiro, o usineiro, né, dispensa. É o caso da própria cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar mesmo é um bom exemplo disso. Né? Quem trabalha no corte da cana,
tem carteira assinada, vai trabalhar, né, naquele corte. Quando acaba aquela safra, todo mundo é dispensado. Mesmo regularizado, né, com documentações, né, carteira assinada e tudo mais, mas mesmo assim passa a ser temporário. A pessoa não é fixa ali totalmente naquele trabalho, não tem aquela garantia de trabalho por um tempo. Né? Trabalho familiar. Nós temos em grandes propriedades também o trabalho familiar. Muitas vezes até porque a gente tem alguns familiares que trabalham em determinadas propriedades e esses familiares é praticamente todos os componentes da família. Então, de repente, o pai e a mãe trabalham numa fazenda, né, numa grande propriedade, né, ou numa indústria agrícola, né, vamos dizer assim, e aí acaba arrumando também para os filhos se encaixarem e de repente fica aquela turma toda, né, a família toda se dedicando naquele determinado tipo de trabalho agropecuarista, tá certo? Trabalho assalariado. O trabalho assalariado acontece em menos quantidade do que os demais, né? Que o Brasil, infelizmente, existe uma exploração. Mas nós temos trabalho assalariado no campo. Né? Então, aqueles grandes fazendeiros, né, que têm um potencial maior que necessita daquele funcionário, então ele já faz, né, assina a carteira de trabalho e aquele funcionário, aquele, né, agricultor, aquele pecuarista que vai estar trabalhando ali, ele vai trabalhar tendo já uma garantia do seu salário todo mês, permanentemente, né, por bastante tempo. Parcerias de arrendamento. O que é parceria de arrendamento, gente? É o seguinte, o arrendamento, aqui a gente existe muito aqui na nossa região, é quando você, vamos dizer assim, entre aspas, aluga aquela terra. Então você vai arrendar, você vai alugar aquela terra e vai plantar. Então aluguei e vou plantar fumo, um exemplo. Eu aluguei e vou plantar cana-de-açúcar. Tá? Então eu pago ao dono da terra, o dono da terra, aquele determinado valor, tanto, né? Aqui a gente trabalha com tarefa, né? Então tantas tarefas, então pago a ele e vou produzir para ter lucro, para compensar o que eu gastei para alugar aquela terra. Então a gente tem um arrendamento. E a parceria é uma forma também que é mais rara, mas se tem ainda. Você, vamos dizer assim, o fazendeiro, o dono da propriedade tem aquele monte de terra, mas não está utilizando ela toda. Aí você chega para eles e faz uma sugestão ou aquela proposta. Você me dá tantas tarefas e na produção, né, que eu tirar, parte vai para você e parte eu fico. Né? Isso, então há uma parceria, vamos dizer assim, uma negociação entre amigos, podemos dizer dessa maneira. Aí de acordo com a sua produção, você vai passar para o dono da terra. Escravidão por dívida, gente. Em pleno século XXI, no ano 2021, podemos dizer dessa maneira, e a gente ainda encontra escravidão por dívida, sim. Vários casos, pessoas indo para Minas Gerais, para Mato Grosso, sendo iludidos. Aí vem aqui um representante de um fazendeiro, oferta para você ir para lá, aí você se ilude, paga a sua passagem, paga as suas despesas, chega lá, aí você já entra naquela propriedade com dívida. Quando você vai receber, não, você vai pagar a sua dívida primeiro. Aí de repente alimentos eles vão dando a você, depois cobra o alimento, daqui a pouco fica uma bola de neve, você fica devendo passagem, a despesa da viagem, alimentação, né, as compras que ele fez para você se alimentar durante o período lá. Aí quando você menos espera, você não está ganhando nada, trabalhando realmente como escravo. E mesmo quando querendo sair, ele não deixa sair enquanto você não pagar a dívida. E começa a meter juros em cima. Infelizmente, nós temos vários casos ainda de escravidão na área agrícola e também na área pecuarista. Infelizmente, gente. É caso complicado, né, principalmente em áreas mais isoladas do nosso Brasil. Por ser tão imenso, nós temos muitas áreas isoladas que, infelizmente, tem esse tipo de coisa. Temos também os poceiros e grileiros. O que são isso? Gente, poceiros são pessoas, né, que tem ali uma propriedade imensa, não produz nada, está quase abandonada, mas tem um dono, mas está lá. Aí o que é que faz? Invade aquela terra e se apossa dela. Se apossa, vai plantar, vai sobreviver nela, mas não tem a posse dela. Então você tomou aquela área, mas na verdade legalmente não é sua. Certo? Então ela não é sua, mas você se apossou dela. Tá?
pode acontecer que o dono, né, queira reivindicar, entre na justiça e a polícia vai expulsar, que já aconteceu vários casos, né, no Brasil, até mesmo de policiais usando a violência, né, expulsando as pessoas, mas acontece nessa relação de trabalho, tá? Os famosos poceiros, os invasores de terras que acabam tomando a terra para si sem documentação. Tem aí muitos movimentos sem terra, né, que acabam cometendo esse tipo de atitude. E grileiros, o que é grileiro, gente? É aquelas pessoas que invadem a terra, tomam aquela terra, né, mesmo daquele dono que está lá, deixa abandonada, e ele consegue com um jeitinho, um famoso jeitinho brasileiro, né, molhar a mão de um, molhar a mão de outro, e consegue documentação falsa, né, até mesmo registrado no próprio cartório. Por incrível que pareça, mas acontece. Então o grileiro ele acaba arrumando a documentação de uma terra que não é dele, mas acaba se tornando dono. Tá? Acontece muito também no nosso país a questão de os tomadores de terra e acabam arrumando documentações falsas que são denominados de grileiros, tá certo? A estrutura da terra e a reforma agrária. Gente, o que é a estrutura da terra? Por que essa estrutura da terra? É o seguinte, no nosso país, tá, existe toda uma complexidade de atividade agrária, tá certo? Nós temos aí uma concentração de terra na mão de poucas pessoas. Tiramos pela nossa região aqui. Nós estamos infelizmente numa pandemia, né, um período pandêmico, mas quando, né, vocês iam para as escolas, tanto no médio quanto no fundamental, vocês iam, principalmente quem mora fora da cidade, né, quem ia fazendo seu percurso, vocês observem que tem um monte de terras, né, todas cercadas, mas não se planta absolutamente nada, né? Então chama-se concentração de terra na mão de pouca gente, na mão de poucos. Então pouca gente tem muita terra, enquanto a maioria nem tem terra nas unhas para trabalhar, né? É o meu caso, é o caso de muitos, né? Mal tem terra nas unhas para trabalhar, não é isso? Enquanto pequena parte, uma imensidão de terra que nem sabe para que tem, né? De tanta terra que tem. Então, nesse caso, chama-se concentração de terra. Então, essa estrutura que nós encontramos no nosso país, falha, onde poucos, né, têm privilégio, faz com que ocorra sérios problemas. Dentre eles é a questão da necessidade, né, de fazer uma reforma agrária, de colocar em prática uma reforma agrária. Porque muitas vezes acontecem conflitos de pessoas querendo o seu sustento, mas não têm oportunidade, não têm condições de comprar, né, terras. E aí, né, fica no desespero, acabam querendo invadir ou mesmo, né, entrar em programas sociais porque não tem condições de sobrevivência. É isso que acontece no nosso país. Então, o Brasil, infelizmente, não teve ainda uma reforma agrária adequada. Nós temos, vamos dizer assim, centenas de anos que, infelizmente, ainda esse problema da concentração de terras na mão de poucos ainda não foi solucionado. Então, a esperança é que um dia o Brasil realmente coloque em prática um plano real, um planejamento de reforma agrária que seja realmente satisfatório e, acima de tudo, justo. É isso que se busca, uma justiça social. Então, a gente espera que no futuro, quem sabe, né, essas terras que estão na mão de poucos sejam realmente distribuídas, principalmente aquelas que não produzem nada, que as terras improdutivas são férteis, mas são improdutivas. Então nada mais justo, se não produz nada, então coloca na mão de quem realmente produz, né? Então a gente espera que um dia nós tenhamos realmente uma reforma agrária adequada para o nosso país, para que milhares de famílias se autossustentem e não fiquem dependendo de programas sociais e realmente vivam de forma digna, de forma realmente que possa dar orgulho aos seus, vamos dizer assim, descendentes. Aí nós temos aí produção agropecuária brasileira. Aí, primeiro item, maior produtor de cana-de-açúcar, laranja, café e etanol do mundo. Olhe bem o destaque do Brasil. Olha. O nosso país, sem dúvida, é o maior produtor de cana-de-açúcar, laranja, café e etanol do mundo. O etanol já está dizendo porque é derivado da cana-de-açúcar. Né? O etanol, o álcool, né? Laranja e café, sem dúvida nenhuma.
Agora a gente conhece bem a cana-de-açúcar, da nossa região. A gente sabe que o nosso município está repleto de plantação de cana-de-açúcar. Não é isso, minha gente? Observe que a cana-de-açúcar substituiu muitas atividades agrícolas aqui na nossa região, né? Muitas atividades perderam, muitos cultivos perderam espaço para a cana-de-açúcar. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agropecuários do planeta, sem dúvida nenhuma. O Brasil ele tem um grande destaque no cenário mundial de produção, né, para exportação. O próprio café, como a gente viu no item anterior, a laranja, que um dos maiores consumidores da nossa laranja são os Estados Unidos, tá? O café, Europa e Estados Unidos, tá? Além disso, nós somos grandes exportadores de aves, frangos, principalmente, né? Corte, nós temos algumas empresas que se destacam, como aí, né, grandes, até na verdade transformadas até em multinacionais, né, vendendo frangos de abate, principalmente já prontos, né, separados, né, todo cortado, que se chama frango de corte, tá certo? Suínos, nós também somos gigantescos exportadores de suínos, né, famosos porcos e seus derivados, tá certo? Então o Brasil realmente é um país que se destaca muito nesse cenário. Outro item, o Brasil enfrenta o protecionismo dos países desenvolvidos em seu processo de exportação. Gente, o Brasil já vende muito, mas poderia ser ainda melhor. Por que o Brasil ainda não vende mais do que hoje? Porque existe um processo chamado de protecionismo. Olhe bem essa palavra, protecionismo. O que é esse protecionismo? Protecionismo é um tipo de, vamos dizer assim, artifício que muitos países utilizam para proteger a sua produção interna e dificultar a entrada de outros produtos. Exemplo, o Brasil quer vender mais frango para a China, tá? Mas o que é que o governo chinês faz? Ele usa o método de protecionismo. Ele aumenta os impostos do frango brasileiro para entrar lá, tá? Então o frango brasileiro entra mais caro e aí a população chinesa dá prioridade à produção de lá ou de outro país vizinho que ele queira, certo? E muitas vezes o produtor brasileiro, devido à alta carga tributária, ou seja, os impostos muito altos, não vale a pena levar até a China. Então acaba não levando para lá. É um exemplo que eu estou dando a vocês, tá ok? Então o protecionismo é um artifício que muitos países utilizam para dificultar a entrada de outro produto e proteger o seu produto ou de algum país que ele acha que é mais vantajoso para eles, tá certo? Então, por causa disso, o Brasil realmente tem extrema dificuldade de vender mais produtos para outros países, inclusive acabam não vendendo para alguns países, até mesmo da América do Sul, até vizinhos nossos, por causa dessas atitudes, esses artifícios. E aí nós temos só um gráfico, só para vocês depois darem uma olhada com calma, para a videoaula não ficar muito longa, destacando os maiores produtores, tá, do nosso país, os estados. E com destaque, observe que os estados que mais produzem no nosso país são justamente os estados do Centro-Oeste e do Sul brasileiro, com destaque Mato Grosso, tá, Mato Grosso do Sul, destaque do Paraná, como vocês estão vendo aí, uma grande produção. Alagoas, vocês observam, olha a produção de Alagoas comparado com os outros, mínima, né? E olha que Alagoas produz bastante, certo, minha gente? Então aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona a nossa agropecuária, ou seja, a agropecuária brasileira, tá certo? Então, aqui nós encerramos. Tenham uma ótima aula, aproveite bem, faça as anotações e qualquer coisa, estamos às ordens no meu PV, tá ok? Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.